Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Finalizamos hoje o capítulo 4. Dentro da série que temos estudado aos domingos sobre esperança em meio às adversidades. A exposição da Epístola de Tiago. Hoje nós finalizaremos o capítulo 4, lendo dos versos 13 a 17. Como vocês sabem, Tiago escreveu essa carta para cristãos que estavam dispersos por várias regiões. E esses cristãos que estavam distantes estavam enfrentando provações. E essas provações ficavam mais pesadas pelo fato deles serem crentes mais superficiais, não tinham muita raiz. Até sabiam das coisas, mas não praticavam nada. Então Tiago, ao escrever essa carta, traz importantes instruções. Começa já o seu capítulo falando sobre as provações, fala para a gente pedir sabedoria de Deus, combate os pecados que existiam no meio daquelas pessoas, que atrapalhavam ainda mais a vida deles. E nós estamos no capítulo 4 exatamente onde nós já vimos uma chamada ao arrependimento e uma maneira de combater o mundanismo, porque no capítulo 4 ele diz que ou você é amigo de Deus ou é inimigo dele. Se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se é amigo de Deus, é inimigo do mundo. Não dá para ser amigo dos dois ao mesmo tempo. Você fica em rota de colisão e isso vai ser extremamente prejudicial. E nós já vimos aqui um exemplo, depois que ele fala sobre isso e convoca todos a se humilhar diante de Deus, ele ainda fala de 3 exemplos disso. Primeiro, os versos 11 e 12 do capítulo 4, que nós já estudamos outrora, que fala sobre a maledicência, falar mal dos outros, agir assim, julgar os outros. Isso é a típica postura mundana. A segunda postura mundana é desconsiderar Deus em seus planos, é o que nós vamos ver hoje. E ainda tem uma terceira que nós vamos ver na sequência, que é aqueles que se utilizam das riquezas de forma, muitas vezes até oprimir os outros. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas hoje aqui, versos 13 a 17, dentro desse contexto de exemplificações dessa situação. Se é amigo de Deus, então você vai ser inimigo disso. Se você é amigo do mundo, então você vai agir como uma pessoa do mundo. E pessoas do mundo vivem como se Deus não existisse e por isso Deus não faz parte dos seus planos. Nós vamos ver isso aqui agora, então, versos 13 a 17. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Você já deve ter feito muitas projeções futuras, planos, alguns deles aconteceram, alguns deles não aconteceu nada, projetei tanto, planejei tanto, no final das contas nada deu certo. Sonhou, porque é próprio nosso, né? Quando a gente pensa no futuro, a gente começa a sonhar, fecha os olhos, ou até com olhar fixo, a gente fica pensando como vai ser o nosso futuro. A gente sonha, Deus decreta. A gente faz projeções, Deus determina como as coisas vão ser. Deus não sonha como a gente. Seria tão bom se aquele irmão se convertesse. Se ele resolvesse aquele problema matrimonial. Deus não fica assim esperando algo, porque todas as coisas estão nítidas diante dele. Ele é o Senhor do tempo, ele está fora do tempo, ele age no tempo, ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Mas nós sim, somos limitados, não sabemos o que o futuro nos reserva
E é por isso mesmo que uma instrução como essa de Tiago pode nos ajudar quando a gente pensar em fazer planos. Como igreja, nós fizemos planos e temos inclusive um planejamento estratégico que serviu de base para o nosso sínodo, que serviu de base para o nosso presbitério, onde a gente se utiliza ali dessa ferramenta de planejamento para pensar como que nós vamos agir, como nós devemos atuar nesse mundo. E só para você ter ideia de alguma dessas coisas, nós temos lá pelo menos uns 14 objetivos. E eu queria citar aqui pelo menos os 10 primeiros. Os 5 primeiros são de como a gente deve ser, à luz da palavra de Deus. Isso está revelado e nos estabelece assim. E os outros 5 do que a gente gostaria de ter como igreja. Então a gente planejou isso em 2014 até 2024. E quando chegar 2024, outros planos poderão ser feitos. Mas será que as coisas acontecem como a gente planeja? Se acontecer, é porque a gente é vidente? Se não acontecer, qual deve ser a nossa reação? Então é interessante, nós procuramos, respaldados nas Escrituras, pensar qual é a missão da igreja. Nós não podemos estabelecer e nem dizer qual é a missão dessa igreja aqui. Não, nossa missão é diferente daquelas outras. A nossa missão como igreja é, por meio de Cristo, honrar a Deus com a plenitude da nossa vida, nos alegrando nele plenamente. Foi para isso que a gente foi criado. Como valores nossos de igreja, nós também não podemos, vamos estabelecer valores aqui da nossa igreja local, diferente daquela outra igreja em outro lugar. Não, nós procuramos, à luz das Escrituras, pensar quais são os nossos valores. E nós colocamos de forma didática com as 3 letras da nossa igreja, IPC. Interessados pela palavra de Deus, que a ideia é de você conhecer a Bíblia para poder compartilhar. O P de prestando serviço em amor, ou seja, você vai procurar ter comunhão para poder ajudar as pessoas. E o C, cultuando ao Deus vivo, ou seja, nós fomos congregados para adorar. E qual era então a visão, naquele momento, quando fizemos esse planejamento, que hoje serve para a nossa região sul? Ser um referencial de igreja reformada, no conteúdo bíblico, na firmeza doutrinária, na tradição confessional, na piedade erudita, no evangelismo abundante, na ação virtuosa, na fraternidade abnegada, tanto no âmbito das igrejas presbiterianas do Brasil, quanto externamente. Então, esse aqui, de forma geral, foi o nosso planejamento. E os 5 primeiros objetivos, então, eram: primeiro, ser uma igreja reformada que valoriza a palavra de Deus acima de todas as outras vozes. No mundo há muitas vozes e precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Segundo, ser uma igreja com visão missionária, que esteja disposta a compartilhar a palavra de Deus com pessoas de todos os tipos, em todos os lugares, bem como apoiar, contribuir, enviar e orar por missões. Terceiro, ser uma igreja unida com forte união fraternal. Quarto, ser uma igreja que adora a Deus no rito bíblico, que revela um equilíbrio entre o antigo, tradição reformada, e o novo, uma comunicação contextualizada. E o quinto, tudo aqui é ser, né? Ser uma igreja que se comunica através de todos os meios de comunicação lícitos e possíveis. Então aqui todas essas coisas nós vimos à luz das Escrituras que a gente precisa ser. Depois vem os outros 5 ter. Será que nós vamos alcançar alguma dessas coisas? Ter todos os ser, aí você diz, bíblico, a gente tem que correr atrás. Por exemplo, eu falei aqui de ser uma igreja missionária. Ninguém pode chegar assim e dizer, não, nossa igreja não é missionária. Toda igreja tem que ser missionária. Não, sou uma igreja que tem união fraternal. Tem alguma coisa? Não, nós não queremos saber de comunhão uns com os outros. A igreja não tem esse direito de escolher uma coisa diferente daquilo que Deus já estabeleceu em sua palavra. Mas pensando de forma prática, coisas que nós projetamos para esses 10 anos, uma delas é ter 2 igrejas presbiterianas na cidade de Canoas. Até o momento só tem uma. Depois, iniciar o plantio de 10 novas igrejas no estado do Rio Grande do Sul. Já passou de 12.
Depois, ter uma igreja plantada em Montevidéu, no Uruguai, em parceria com a PMT. 2014 não tinha ainda. Hoje já tem uma igreja organizada e existem outros 3 trabalhos missionários dentro do país. Outro projeto de ter um projeto social que atenda a comunidade canoense. Música, esporte, educação e cidadania. Parece que o de música já está acontecendo, mas outros ainda são projetos. E olha só, o 10º aqui, o 5º, né, no caso, 5ter. Criar um centro de estudos para a formação e capacitação da liderança leiga do Sul, o CETERGS. Então, hoje nós estamos aqui num culto de ação de graças pelo início do ano letivo do CETERGS também. E o CETERGS foi projetado inicialmente para ser uma ferramenta de capacitação para pessoas, para líderes, e ficou assim durante 10 anos, avançou a partir do ano passado, quando iniciou seu bacharelado em teologia. Atualmente, nós estamos agora dando início ao 2º ano desse bacharelado, treinando pessoas, capacitando pessoas para servir. É plano também, em 2026, numa reunião do Supremo Concílio, pleitear que o nosso CETERGS seja transformado em CETERGS. É porque eu falei em língua portuguesa, o som não saiu igual, né? O CETERGS, com C, seja transformado no CETERGS, com S. Nosso Centro de Estudo Reformado se transforma em Seminário Teológico Presbiteriano do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso plano 2026, isso em caráter probatório, durante 4 anos. 2030, ele então ser consolidado definitivamente como seminário da IPB. Aí a pergunta agora, dentro desse texto: é certo fazer planos? Se for certo fazer planos para a glória de Deus, até que ponto nós estaremos enrijecidos e engessados para cumprir aquilo que a gente planejou? Será que todas as coisas que a gente faz realmente é da vontade de Deus? Qual a motivação para aquilo que você projeta, para aquilo que você planeja? Então, acredito que esse texto nos dá luz sobre essas questões, ao falar sobre como devemos fazer as projeções futuras e em contraste com o que o mundo faz, como as pessoas do mundo fazem suas projeções. Então, meus irmãos, o texto aqui, dos versos 13 a 17, ao tratar sobre isso, inicialmente, versos 13 e 14, apresentando aqui a estrutura do texto, Tiago fala do erro de um planejamento sem considerar quem Deus é. Depois, no versículo 15, nós temos o ensino correto, que é buscar a vontade do Senhor. Depois, os versos 16 e 17, que falam sobre a malignidade de um planejamento independente, quando você não considera Deus em seus planos. Por isso eu quero falar com vocês hoje sobre as nossas projeções futuras. Um fardo pesado ou uma suave expectativa? Quais são as suas projeções futuras? O que você está imaginando, sonhando? É claro, Deus já tem tudo isso escrito no seu livro, mas nós não somos Deus e Deus não nos revelou essas coisas. E Ele quer que a gente haja nesse mundo de alguma maneira bíblica. Como nós devemos proceder então? Então, a primeira parte do texto, os versos 13 e 14, eles vão nos ensinar que nós não devemos fazer um planejamento independente de Deus. Ou seja, nossas projeções futuras, elas não devem ser independentes, como se Deus não existisse. Olha o que ele diz: atendei agora vós que dizeis. Essa expressão dizeis aparece outras vezes no texto. Vocês estão dizendo, e geralmente a boca fala do que o coração está cheio. Toda hora o cara fala do negócio, rapaz, só pensa nisso agora. Por quê? Porque está sempre falando aquilo. Vós que dizeis, vocês estão sempre dizendo. Qual era a fala?
Nós não sabemos se essa fala era realmente alguma coisa que chegou no ouvido do Tiago ao escrever, ou se ele está pegando uma amostra do que ele tem percebido em sua geração, inclusive entre os crentes. E ele diz assim: hoje ou amanhã, isso aqui é como as pessoas diziam, ele faz uma citação: vocês que estão dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Então observe, aqui no versículo 14, é um plano totalmente sem Deus. Qual era o plano? E você fica falando dos seus planos. O plano é: olha, hoje ou amanhã, quer dizer, já comprei passagem com antecedência, nós já estamos pensando aqui, nós vamos passar um período no país tal, e aí nós vamos ficar lá 1 ano, 2, aí depois de lá a gente regressa, e aí depois eu vou botar uma empresa, e aí nessa época eu já vou estar mais inteligente, então a empresa vai ter lucros mais fortes, e aí eu vou ter uma condição melhor, e nós vamos comprar uma casa em tal lugar, e nós vamos ter isso, ter aquilo. Então a pessoa começa a fazer essas projeções. É errado planejar? É que é errado fazer planos sobre o que vai acontecer? Você tem família, você pode até ficar com ele, pastor, não pode fazer plano não, é? Porque o texto aqui vai denunciar isso. Na sequência ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã? Qual é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Às vezes você está fazendo tanto plano, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí depois a gente vende aquele negócio, vai comprar, vai morar em tal lugar. Como é que vai ser? A gente não tem ideia do que pode acontecer. Meus irmãos, a ênfase de Tiago não é sobre planejamento em si. Tanto que vocês vão ver na sequência do texto que ele vai nos dar o ensino correto. Mas o erro é traçar planos sem considerar quem você é, a fragilidade da sua vida, e sem depender de Deus. Está totalmente independente, eu faço o que eu quiser. Aí Tiago olha assim, Tiago já estava olhando, imagina Deus olhando assim, o cara dizendo: eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, e Deus olhando assim. Projeções sem Deus. Em Gênesis capítulo 11 nós temos uma grande projeção. Homens poderosos daqueles dias idealizaram construir uma torre cujo topo tocasse o céu. E eles começaram a formar. Vocês lembram dessa história, né? A Torre de Babel. Grandes planos, todo mundo olha, Nimrod, esse homem é poderoso mesmo. Ele conseguiu influenciar um monte de gente. Pense, olha que plano glorioso que ele fez. Nós vamos ter uma torre que vai chegar no céu. E aquilo que os homens achavam a coisa mais maravilhosa do mundo, Deus se abaixa para ver. O que é isso que estão fazendo aí embaixo? E ao perceber que aquela construção era uma afronta ao que Deus havia determinado, que Deus disse que era para eles serem fecundos, se multiplicar e encher a terra. Era para se espalhar pela face da terra. E aí agora ele falou: vamos construir uma torre para a gente nunca mais se espalhar, para a gente ficar todo mundo aqui. Ou seja, confrontando o próprio ensino que Deus havia dado. Aí Deus confunde a língua deles, eles começam a entender nada, e o plano da grande torre foi por água abaixo. Todos os planos que são feitos sem considerar a Deus, eles vão trazer destruição. Eles não vão ser produtivos, ainda que no primeiro instante pareça que está indo tudo bem. Eu fico imaginando que a torre começou a ser construída. Quando começou e o pessoal começou a ver o projeto, rapaz, esse negócio aí, ó, eu quero fazer parte disso aqui também. Então estava mostrando aquela projeção que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, no final das contas, foi frustrada. Então o texto diz que nós não devemos agir como pessoas mundanas. Nós crentes não podemos agir como pessoas mundanas que fazem seus planos sem considerar quem Deus é e muito menos quem nós somos. Você viu o que ele diz aqui que nós somos? Nos lembra um pouco a linguagem do Salmo 90, escrito por Moisés. Os nossos dias chegam a 70, 80 anos, mas depois disso é canseiro e enfado. Alguns com 50 já estão sentindo canseiro e enfado. Imagina quando chegar nos 70, 80. Mas aí Moisés mesmo chegou até os 120. E ele escreve esse salmo dizendo que a nossa vida
é como a erva que cresce e logo se dissipa. É como uma nuvem que passa, é como um breve pensamento. Então Tiago aqui está dizendo, você está fazendo um monte de plano de projeção, e tu nem sabe que no livro de Deus está escrito lá que você morre amanhã. E o cara está achando que vai viver a vida inteira pela frente, e nem sabe. Hoje nós lemos ainda, Mateus capítulo 6, quem pode, por ansioso que esteja, avançar um côvado, ou seja, isso aqui, né? Sabe, quem pode andar mais um pouquinho além do que Deus já determinou? O ponto meu aqui, irmãos, o ponto do texto, não é que você não deve fazer planos, mas é que você não deve fazer planos sem considerar quem Deus é. Porque aí você, por não considerar quem Deus é e o que Ele diz a nosso respeito, você começa a se achar muita coisa, e você acha que vai realmente executar. Planejou, vai executar, e lá na frente a frustração vai ser maior ainda, porque além da frustração ainda vai trazer um caminho de destruição, porque você não tem ideia do que o futuro lhe reserva. Eu fico pensando, se cada um de nós considerássemos que hoje poderia ser o nosso último dia, que nós pequeninos somos como a neblina que logo se dissipa, que é a nossa vida, fazendo planos, isso, aquilo, outro. Se você soubesse, como diria o hino antigo, se tu soubesses que Jesus viria, ainda antes do amanhã raiar, temor ia sentir ou alegria, sabendo que essa noite ele ia chegar. Se fosse seu último dia, com tantos planos pela frente, nós precisamos entender, irmãos, não devemos planejar de maneira independente. Nossos planos não podem ser como os planos do mundo, de pessoas que acham-se fortes e que por isso elas vão executar. Esse foi o caminho de Nimrod, quando ele construiu a Torre de Babel. E a frustração foi grande, mas pior que isso, foi a destruição que veio sobre todos eles. A segunda parte do texto agora, meus irmãos, nós temos o ensino correto que nos é trazido. Devemos fazer um planejamento totalmente dependentes de Deus. Como devem ser as nossas projeções futuras? Elas devem ser totalmente dependentes de Deus. Olha o que ele diz aí, eu queria que você lesse comigo, versículo 15. Vamos ler juntos? Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então aqui nós temos o ensino correto sobre o planejamento. Planejar não é errado, mas a gente deve sempre submeter todos os nossos planos à vontade de Deus. E nesse sentido, mais do que apenas fazer planos, dizer, Deus abençoa. Aí pastor, eu falei, eu pedi para Deus, Deus não abençoou. Bem, quando eu digo uma total dependência de Deus, é inclusive para pensar o que eu vou planejar. Eu não planejo independente, que aí é a metade do caminho, né? Eu já não sou como os do mundo, que nem considera Deus e planeja do seu jeito. Eu já sou cristão. Eu planejo e peço para Deus abençoar. Não, não é isso aqui ainda. Ficou na metade do caminho. O ponto é, Deus, o que tu queres de mim? Mostra-me a tua vontade. Eu não quero dar um passo sequer que não seja à luz da tua palavra. Guia-me nas minhas decisões. Eu particularmente costumo fazer uma oração assim, Deus, feche todas as portas e só deixe uma aberta, para eu ter certeza que é aquela, porque se eu tiver com dúvida, eu vou ficar indeciso. Abre, Senhor, várias portas na vida da pessoa. Eu falei, não, Senhor, por favor, muitas não, porque eu não vou saber qual é. Uma só, Senhor, abre uma porta para eu saber, esse é o caminho que eu devo trilhar. Porque eu já sei qual é a minha estrutura é pó. A minha estrutura é como neblina que aparece e logo se dissipa. Eu não posso confiar em meus dotes, em minha eloquência, em minha sabedoria. Eu preciso pedir, Deus, guia-me nas minhas decisões. Que o meu planejamento seja totalmente submisso ao que o Senhor deseja de mim, conforme a sua palavra me orienta. E aí você vai dando um passo de cada vez. Ainda que você faça planejamento, mas esses planejamentos, eles vão estar totalmente na dependência de Deus. E aí isso aqui já causa
uma coisa que os estudantes da área de administração e de planejamento, eles vão chamar sem considerar o conceito bíblico, ou seja, é o conceito certo, eles só não sabem de onde veio, que é o conceito de maleabilidade. Todo planejamento de sucesso precisa ter maleabilidade. Eu ensaiei essa palavra, viu? Porque quase não saiu quando eu... Maleabilidade. Então, você precisa ser uma pessoa que planeja, mas não se enrijece, vai ser assim. Eu planejei que até o final do ano eu vou fazer tal coisa, e depois eu vou fazer essa, e Deus vai me abençoar. Aí você fala, rapaz, quase que Deus fala, opa, desculpa aí, eu pensei que eu podia dizer alguma coisa. Parece que esse é o pensamento que a pessoa tem acerca de Deus. Nós precisamos entender que a gente faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E isso vai nos dar tranquilidade, porque se a gente planejou e no final das contas você fez tudo na direção correta e por alguma razão que está dentro dos desígnios de Deus, aquilo não se concretizou, você não fica frustrado no final. Eu fiz a referência aqui dos nossos projetos para os CETERGs, né? Pastor, e se lá na frente para um concílio não aprovar? E se acontecer isso, aquilo, outro? Irmãos, eu não sei. Mas o que nós estamos fazendo hoje, a gente está com paz e tranquilidade, ensinando pessoas o caminho do Senhor. Estamos treinando pessoas para servirem a igreja. Os desdobramentos disso, se daqui a uns dias nós vamos estar funcionando num grande prédio, se vai ter uma repercussão maior, não sabemos nada disso. Se vai morrer logo ali ou se vai adiante, isso está nos planos de Deus. A nós cabe planejar em total dependência de Deus. E aqui vem a necessidade da oração nos planejamentos. Você percebeu que vocês deviam dizer, que o povo estava só dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí Tiago agora diz assim, vocês deviam dizer assim, se Deus quiser, ou seja, é aquela oração, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, me lembra da oração do leproso, né, que chegou diante de Jesus e falou, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Mas ele não disse, daqui eu determino em o nome do Senhor que eu vou ser limpo. Não, ele entende que está tudo na vontade de Deus, então ele fala, se tu quiseres, tu podes me limpar. Qual deve ser a nossa oração, como se fosse aquele leproso? Senhor, que tu queiras me ajudar, que tu queiras me salvar, que tu queiras me abençoar, porque se Deus não quiser, você pode fazer oração, jejum, corrente, pode fazer o que for, meu amigo, que não vai, nada disso vai levar para frente. Vou pedir para a igreja do Brasil toda orar por isso, porque tem gente que quando quer uma coisa faz isso, né? Todas as igrejas que eu vejo abertas eu peço oração, não importa se é a igreja dessa ou daquela, se é outra religião, eu quero que as pessoas orem pedindo a Deus por mim. Você fala, aí a pessoa está, não é isso aqui também não é qualquer oração, é uma oração de dependência de Deus. É você confiar que o Deus único e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuida de nós. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas necessidades e Ele pode nos suprir em todas as nossas carências, sejam elas afetivas, emocionais, físicas. De que adianta a gente fazer tantos planos se nós não considerarmos a nossa fragilidade? Então, da próxima vez que você for colocar algum planejamento com a sua família ou com alguém, você não deixe de lembrar de Tiago 4,15. E você possa dizer, se o Senhor quiser, isso poderá acontecer. Que tu queiras, Deus, abençoar. E se o Senhor sabe que isso vai ser ruim para nós, que o Senhor também feche as portas para que não dê certo. Que eu possa estar sendo guiado por Ti. Essa é a ideia. É assim que o cristão faz. Como é que o mundano faz? Os versos 13 e 14. Ele planeja e não considera nada com Deus, ele quer ter lucros, fazer negócios, mas Deus está longe dele. Como é que o cristão faz? Ele também tem planos, mas ele se sujeita a Deus e procura compreender qual é a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Se der certo, graças a Deus, e se não der, graças a Deus também, porque essa foi a vontade de Deus. Eu vou estar sempre feliz e satisfeito com os resultados que o Senhor me conceder.
estava lendo Provérbios. O livro de Provérbios é literatura de sabedoria. E em Provérbios diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Lá em Provérbios também diz que os homens muitas vezes ficam fazendo planos aqui e ali, mas não sabem o que te reserva ao amanhã. Provérbios 27:1. Mas também Provérbios 16 diz: confia no Senhor todos os teus planos, e Ele te conduzirá. Confia no Senhor. Esse é o ponto, esse é o cerne do ensino. Confie no Senhor, descanse nele, trabalhe, faça o que precisa ser feito, mas na total dependência de Deus. Não haja independente jamais. Vamos para a última parte do texto agora, versos 16 e 17. Nossas projeções futuras devem ser motivadas pela glória de Deus e não pelos valores do mundo. Então aqui nessa terceira parte nos é ensinado que nós precisamos revisar a conduta que nós estamos tendo. Não é revisar o planejamento. Então, estou planejando errado? Planejar não é errado em si, mas o que você está projetando é em submissão a Deus. É isso que a gente precisa começar a revisar. A motivação daquilo que você faz e os valores que norteiam sua vida. E ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, ou seja, aquele proceder mundano de não considerar Deus é arrogância. A pessoa fica se gabando de seus feitos, de sua capacidade, daquilo que ele vai conseguir fazer. E ele diz: tal jactância é maligna. Por isso que o texto está dizendo claramente que isso é uma postura mundana, porque você é amigo de Deus ou é amigo do mundo? Se é amigo de Deus, ficou inimigo do mundo. Ficou amigo do mundo, é inimigo de Deus. Então, quem é o inimigo de Deus? É o maligno. E aqui agora está dizendo, quando você age assim, você está agindo de maneira maligna. Mas geralmente a gente não acha que isso é mundanismo, né? A gente pensa assim, mundano é aquele cara que foi para o carnaval, e é mesmo. Mas a gente acha que aquele sujeito que agora abandonou a igreja, não está indo mais para canto nenhum, a gente tem um estereótipo de alguém que é do mundo. Mas às vezes a pessoa é do mundo simplesmente porque ela faz planos sem considerar quem é Deus, agindo com arrogância, se gabando do seu poder. Eu vou conseguir isso aqui. A Bíblia diz que agindo assim você está agindo de uma forma maligna. Você precisa revisar as suas projeções. Nós não podemos agir assim. Se deu certo, foi Deus agindo em nós. Planejou e executou, foi porque eu não pedi a Deus? Se tu quiseres, seja feita a tua vontade. Aconteceu, por que aconteceu? Porque Deus quis. Ele pode ter até usado pessoas para dar a ideia, para pensar, para levar à frente, executar aquele plano, mas foi Deus quem fez. É assim que o crente faz. Mas o mundano recebe aqui a exortação. Primeiro, agindo desse jeito, isso é algo maligno. E segundo, versículo 17, geralmente a gente bota esse texto fora do seu contexto, né? Para falar do pecado da omissão. Mas esse texto do versículo 17 foi colocado exatamente no contexto de arrogantes pretensões futuras que a pessoa faz sem considerar quem Deus é. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então poderia ser, seguindo a sequência do texto, que começa com um portanto, e de fato está isso no texto grego. A ideia é uma conclusão. Vocês estão se gabando, isso é algo maligno, e agir desse jeito é pecado. É isso que ele está dizendo. Porque parece que está fora, aqui já é um outro assunto, né? Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Ou seja, volta ao ponto de Tiago capítulo 1, que diz, vocês ouvem, mas não praticam. Vocês já sabem essas coisas, irmãos, mas vocês não botam em prática. Vocês contemplam o rosto no espelho e depois se esquecem como já eram. Então aqui ele volta a isso dizendo, e vocês que sabem que devem fazer planos em total submissão a Deus, fazem como se fossem vocês mesmos. Isso é pecado.
Então, duas palavrinhas que aparecem aqui nessa parte. Por isso que essas projeções precisam ser revisadas. Primeiro é maligna, colocando em conexão com o diabo. E segundo, ela é pecaminosa, ou seja, totalmente contrário àquilo que Deus prescreveu em sua palavra. Então, nossos planejamentos não podem ser como a gente gostaria que seja, mas deve ser em total submissão a Deus. A postura arrogante de planejar sem considerar a Deus é total oposição a Ele, por isso maligna e pecaminosa. Aqui nós temos, para quem é crente, uma confrontação e um chamado ao arrependimento. Para quem não é crente, apenas uma condenação. Porque aqueles que estão vivendo assim, estão agindo de forma maligna e pecando contra Deus. É só mais um pouco do cálice da ira divina que está sendo enchido. Mas para aquele que é crente, ao Tiago dizer, tal arrogância é maligna, projetar as coisas sem considerar Deus, isso é coisa do diabo. Agir assim é pecado contra Deus. Você sabe que tem que fazer de um jeito, mas não está fazendo. Isso é pecado. Então, para o crente, isso é uma graciosa chamada ao arrependimento. Porque se eu sei que uma coisa é pecado, na hora que o crente sabe que uma coisa é pecado, o que ele faz de imediato? Eita, então tenho que revisar isso aqui, eu não posso mais prosseguir nessa direção. Eu estou com planos arrogantes, não posso agir dessa forma. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ser muito sincero e gastar mais tempo em oração, confessando a Deus. Porque quantas vezes a gente fez planos porque a gente olhou para algo e achou interessante, ao invés de simplesmente dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpre teus planos em minha vida. Ou como diz o salmista, meus passos se afizeram às tuas veredas. Ao invés de eu falar, Deus abençoa as minhas veredas, os meus passos foram para a vereda de Deus. E o que Deus tem reservado para mim, que eu nem planejava, aconteceu. É muita tolice a gente viver só baseado nos nossos planos. Sabe por quê? Porque por maior que ele seja, por mais bem feito você tenha feito um plano, seus planos são menores do que os de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O que Deus tem reservado para os seus filhos é muito melhor do que o que você pode planejar. Ou você acha, estão vendo aqui o tamanho da arrogância? Ou você acha que o seu plano pode ser melhor do que Deus. Não, vou fazer um aqui porque Deus deve estar muito ocupado com muitas coisas, e aí você faz seus planos. Eu daria outro nome para isso, já que é pecado, isso pode ser ansiedade, isso pode ser a necessidade de ter o domínio da situação, e a Bíblia manda a gente descansar no Senhor. No início eu falei, né? Nossas projeções futuras, elas devem ser um fardo pesado ou uma suave expectativa. Para aqueles que agem com jactância, de forma maligna e pecaminosa, vai ser um peso enorme. Primeiro para eles carregarem, e depois esse peso vai achatar eles. Agora, aqueles que dependem de Deus, eles vão ter um fardo suave. Eles vão ter expectativas em Deus e vão saber se conformar à vontade de Deus. Meus irmãos, só notinha de rodapé. Com isso eu não quero dizer que você vai ser um preguiçoso que não planeja nada, porque vai ficar esperando que Deus mostre as coisas para você. Não é isso que eu estou dizendo, viu? Porque alguém aplica às vezes a mensagem de forma equivocada. Faça planos, mas em total sujeição a Deus. Na hora de fazer o plano, e não depois que já fez o plano e pedindo só a bênção de Deus para a sua vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Nós não sabemos por quanto tempo nós vamos morar onde nós estamos hoje morando. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho da nossa vida. Se você vai viver ainda muitos anos, ou se vai ser colhido rapidamente. Há pouco tempo a minha igreja de origem completou 100 anos. E a igreja tem um colégio que está fazendo, se eu não me engano, 80 anos, colégio presbiteriano. Sabe qual é o nome do colégio? Augusto Galvão. Por quê?
porque o senhor Augusto, servo de Deus, líder da igreja, em viagem a São Paulo para buscar as autorizações para o funcionamento do colégio, morreu em acidente no caminho. Em honra àquele irmão que era um grande idealizador, o colégio levou o nome dele. Projetou tanto, mas nem viu. Mas nem por isso se deu mal, porque como era um plano, percebendo as necessidades, debaixo da orientação divina, e percebendo que aquela escola ia ser uma sementeira para gerações, como de fato é, dedicou sua vida naquela direção. Não viu o que é hoje, mas nenhum de nós é chamado para ver. Se os nossos projetos, nós não vermos eles sendo executados, nem por isso foi ruim se submeter a Deus, pedindo a sua bênção sobre as nossas projeções. Planeje coisas que vá além de vocês. Planeje para seus filhos, netos, futuras gerações, mas esses planos não podem vir da sua cabeça, nem das suas arrogantes pretensões. Quem age assim é mundano. Nós precisamos, como crentes, nos sujeitar à vontade de Deus, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. Finalizando, irmãos, nós aprendemos hoje sobre nossas projeções futuras. Um fardo pesado ou uma suave expectativa? E aprendemos primeiro que nossas projeções futuras não devem ser independentes de Deus. Segundo, nossas projeções futuras devem ser totalmente dependentes de Deus. E terceiro, nossas projeções futuras devem ser revisadas, para que possam ser motivadas pela glória de Deus e não pelos valores desse mundo. O que você prefere? Carregar fardos pesados ou suaves expectativas? Eu digo suave porque eu estou em mente aqui o texto de Jesus, falando para pessoas pesadas, sobrecarregadas. E ele disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você não precisa carregar o planejamento de como vai ser a vida de seu filho. Agora eu estou falando para as mães que não deixam nem o menino tossir direito. Você não precisa carregar o fardo de onde é que seu marido está, onde é que seu filho está. Confie tudo nas mãos de Deus e descanse nele. Largue esses fardos pesados que você não suporta e receba o fardo leve de Jesus. Faça projeções futuras, motivado pela glória de Deus, em total dependência de Deus, em oração. Senhor, que seja feita a tua vontade. Abandone a malignidade e o pecado, porque agindo como o mundo age, nós estaremos agindo não como filhos de Deus. Qual será o futuro do nosso CETERGS? Não tenho ideia. Como vai ficar essa igreja nos próximos 10 anos? Não tenho ideia. Mas a Bíblia nos norteia coisas que a gente pode ir palmilhando. E à medida que as coisas vão acontecendo, você vai vendo, planejamos assim, não era bem por aqui, era para cá. Fomos para cá, depois o Senhor mostrou que era para ali. Você vai, de maneira maleável, se adaptando, enxergando melhor à medida que as coisas vão sendo apresentadas para você. Que a nossa oração seja: Senhor, que Tu queiras nos abençoar. Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu apenas quero aquilo que o Senhor decretou para a minha vida, para que eu possa viver para a Tua glória. Que essa seja a nossa oração. Amém.